Vamos meditar na palavra de Deus? Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13. Chamam essa carta aí do quinto evangelho. Romanos, capítulo 13. Vamos ler a palavra de Deus, os versículos 11 e 12. Romanos, capítulo 13, os versículos 11 e 12, diz assim a palavra: façam isso. O apóstolo Paulo, de forma imperativa, está dizendo aos leitores da sua carta: façam isso, façam isso, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Em outra versão da Bíblia diz: discernindo o tempo que estamos vivendo. É a mesma coisa, compreendendo o tempo que estamos vivendo. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Digam graças a Deus. Em toda essa leitura, nos 2 versículos, o apóstolo Paulo está falando apenas de uma coisa que ele expressa de forma imperativa, que nós precisamos ter capacidade de interpretar o tempo. Capacidade, irmãos, de interpretar as estações. Quem define as estações? Quem define as estações? O tempo. E quando nós não sabemos interpretar, quando nós não sabemos entender o tempo das coisas, nós sofremos e fazemos também pessoas sofrerem. Nós perdemos o propósito de Deus e nos perdemos na caminhada. Se não entendermos, se não tivermos a capacidade de interpretar as estações, é isso que Paulo está dizendo. Perceba que na leitura do versículo 11 e 12, Paulo está falando sobre tempo. Por exemplo, ele diz: olha, a noite está acabando, o dia está chegando. Quem não sabe compreender o tempo, troca a noite pelo dia, o dia pela noite. Conhece gente assim? E o que implica a gente não interpretar as estações? Implica você se perder do propósito. Óbvio, aqui no capítulo 13, o apóstolo Paulo ele está falando sobre o cumprimento de todas as coisas. E ele diz: olha, é imperativo que vocês compreendam o tempo que nós estamos vivendo, porque a noite já está indo embora, já está chegando o dia. Ou seja, interpretem bem o momento em que vocês estão vivendo. E nós precisamos disso, irmãos. Pessoas, por exemplo, que não estão compreendendo as mudanças de estações, estão se endividando mais, sem conseguir se recuperar. Pessoas, por exemplo, que não estão conseguindo interpretar as estações, estão criando os filhos de forma indevida. Interpretar as estações é receber do Espírito Santo sabedoria para se portar bem neste momento. Porque entenda, a vida agora, em outubro de 2025, é uma vida completamente diferente de janeiro de 2025. E eu preciso ter essa interpretação e esse discernimento. Por isso que ele começa dizendo: compreendam bem o tempo que vocês estão vivendo agora. Eu sei que o que eu vou falar você já sabe, mas o nosso mundo ele é regido por 4 estações, né? E estas estações elas diferem dependendo do hemisfério que esse ser humano está. Aqueles que estão no hemisfério sul, as estações elas se apresentam de uma forma, e você sabe que isso ocorre por causa da questão do ciclo solar. Aqueles que estão no hemisfério norte, as estações elas estão no oposto, né? Exatamente por uma questão da inclinação da Terra. Então, por exemplo, a gente começa o outono no dia
20 de março e no dia 20 de junho o outono acaba. E aí começa para a gente aqui do Hemisfério Sul o inverno, que vai de 20 de junho até dia 22 de setembro. Terminou há pouco, né, o inverno. E aí começou a primavera, que é esse momento que nós estamos. E aí começa no dia 22 de setembro e vai até o dia 21 de dezembro. E aí no dia 21 de dezembro começa o verão e termina, obviamente, no dia 20 de março. E isso é cíclico. Por que eu estou falando isso? Gente, qual é o princípio básico para que você não passe necessidade, para que você não sofra, até no corpo, tá? Interpretando bem as estações. Por exemplo, uma pessoa, que não entendeu que o inverno está chegando e quer viver no inverno como se estivesse no verão. Aqui no Hemisfério Sul, e principalmente a gente, né, que está mais nessas regiões dos trópicos, nós não temos muito as estações bem definidas. Quem está nas extremidades, isso é muito mais presente. Mas, por exemplo, se você quiser, aqui na igreja, quando a gente faz a agenda, principalmente, quando a gente faz a agenda dos ministérios, pensando em atividades fora da igreja, a gente leva em consideração a estação que a gente está. A gente sempre fala, quando o pessoal vem, olha, a gente está querendo em junho fazer uma atividade com os jovens, com os casais, hein, Gideon? Recentemente aconteceu isso, né? A gente orando, fazer uma atividade na praia. Vamos orar para que não chova. Pois é, uma atividade que estava ali saindo do inverno. Isso tem que ser levado em consideração. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Olhe para o casamento. Olhe para a criação dos filhos. Olhe para a sua capacidade de gerenciar suas finanças. Olhe para a sua capacidade de se aproximar de Deus. Você precisa, meu irmão, não interpretar as estações do mundo físico, mas o tempo das coisas na sua vida. Porque isso, irmãos, nos priva de muito sofrimento. Sabia por quê? Sabe por quê? Porque tem gente que está sofrendo muito porque está teimando em viver no verão o que deveria estar vivendo no inverno. E na nossa vida, irmãos, na nossa vida emocional, sentimental, espiritual, nós vivemos essas oscilações. Você sabe disso. Já teve época da sua vida em que você atravessou um longo inverno e parecia que nunca ia acabar, mas deixa eu te dizer, assim como as estações do mundo obedecem a um ciclo, as nossas experiências espirituais, emocionais, de adversidades, de privações, também são cíclicas. Eu sempre digo isso para pessoas que chegam para mim e conversam, pastor, estou passando a luta e parece que não acaba. A minha palavra sempre é essa, vai passar. Por quê? Porque a própria palavra do Senhor diz, olha, o Senhor não vai permitir que vocês sejam provados além do que possam suportar. O que é que na verdade a palavra de Deus está dizendo? Que existem as estações de ser provado e de ser aprovado, de ser provado e de ir para a vitória. Irmãos, nós precisamos, e a palavra de hoje é imperativa, do Espírito Santo nos levando para um lugar de maturidade, de entendimento, porque só interpreta bem, olhe bem para mim, só interpreta bem as estações da vida quem amadureceu. Criança não consegue interpretar, e por isso que tem muita gente sofrendo, porque está vivendo no sofrimento um outro momento e está querendo ainda viver aquele momento do namoro, não está interpretando as estações. Eu não posso, gente, querer, por exemplo, a Helena tem 7 anos, eu não posso querer que a Helena discirna bem esses tempos cíclicos, ela não sabe. Ela pergunta, papai, em que estação nós estamos? Eu expliquei para ela, filha, agora nós estamos na primavera. Ela já consegue identificar, é por isso que as flores estão mais aparentes. Isso, filha. Só que ela não vai saber contar, ela não vai saber observar as datas. Mas um homem de 46 anos, sim, vai conseguir. O problema, irmãos, é que nós crescemos na nossa idade cronológica.
mas podemos não ter crescido ainda na nossa idade espiritual. E por isso que muitas pessoas podem estar questionando Deus: Senhor, por que isso? E o Senhor está te fazendo um convite nessa noite. Comece a observar o tempo. Gente, como é que a gente observa que a estação virou? Não há um anúncio, a não ser que você seja muito ligado no jornal, porque o jornal sempre está avisando. Mas a natureza, ela muda-se de repente? Não. É de forma sutil. Aí você vai observando: opa, não estamos mais no inverno, a gente já entrou na primavera. Como é que eu vejo isso de forma prática na minha vida? Opa, eu não estou mais morando na casa dos meus pais, eu já sou um homem casado, eu sou uma mulher casada. A estação mudou. Opa, na minha profissão eu não sou mais um estagiário, agora eu sou um funcionário. Agora eu não sou mais um funcionário comum, agora eu sou um líder. Interpretar as estações, irmãos, é uma necessidade básica de quem está amadurecendo. Porque às vezes, pela nossa ausência de interpretação das estações, nós estamos sofrendo. E deixa eu te dizer, tem gente que está colocando a culpa até em Deus. Ah, Senhor, por quê? E Deus está tentando pegar assim nosso rostinho, né, e dizer: olha, você está vivendo um outro momento. Irmãos, eu teria tantos exemplos para trazer aqui sobre personagens da Bíblia, momentos de histórias da Bíblia, de pessoas que Deus precisou pegar o rostinho assim e dizer: olha, a estação mudou. Eu trouxe alguns aqui, mas o primeiro que eu quero trazer é o povo de Israel na Babilônia. O povo de Israel, imagina, era uma nação soberana. De repente vai Nabucodonosor, tira o povo e leva o povo para a Babilônia. E Deus tinha avisado isso, gente, durante décadas: se vocês não se consertarem, vocês serão tirados da terra, vocês serão levados para o cativeiro. Até que isso aconteceu. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 36, diz que teve um momento que não houve mais remédio. Então vem Nabucodonosor, tira o povo e leva para a Babilônia. Quanto tempo o povo passou na Babilônia? 70 anos. Ou seja, a estação tinha mudado. Só que o povo queria viver na Babilônia 7 décadas, como se tivesse ainda Israel. Então o povo lá na Babilônia começou a reclamar. O povo não plantou, o povo não trabalhou, até que Deus levanta um profeta chamado Ezequiel, até que Deus levanta outro profeta chamado Jeremias e diz para o povo: ou vocês mudam a mentalidade, ou aqui vocês vão definhar. É por isso que em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11, o Senhor diz assim: olha, vocês precisam orar por essa cidade que vocês estão, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Porque o povo, irmão, só fazia, perdoa a expressão que eu vou usar, tá? Mas essa é a interpretação que eu tenho lendo Jeremias 29, o povo só fazia xingar Babilônia, o rei, os agentes políticos. E Deus estava querendo dizer ao povo: vocês querem prosperar aqui? Porque aqui vai ser 70 anos. Interpretem a estação, vocês não vão voltar para a terra de vocês. Ou seja, se situem, é aqui que vocês estão, serão 7 décadas, e Deus tinha avisado, gente. Entenda, tá? Antes de Deus revelar isso para o profeta Jeremias, que seriam 7 décadas, o povo estava perdido. Deus precisou trazer de forma bem prática para dizer ao povo, através da boca do profeta Jeremias: olha, serão 70 anos. É tipo assim, né? Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta dizer que não aceita. Você já viu gente que não interpretou ainda a sua estação? Eu não aceito isso na minha vida. E o Senhor está olhando para você e dizendo: meu filho, minha filha, amadureça, esse é o seu momento. Para algumas pessoas Deus está dizendo: olha, esse aqui é o momento do nosso país. Porque, gente, vai adiantar você se revoltar e não fazer a sua parte? Não vai. Quando Deus usa o profeta Jeremias, que diz para o povo: olha, serão 7 décadas, orem pela cidade que vocês estão, orem pelo governante que vocês não aceitam, que está aí governando, orem por ele para que a prosperidade de vocês chegue mesmo numa terra estrangeira. Quando o povo começa a ter essa atitude, interpretando que agora a estação era outra, aí o povo começou a prosperar. Aí a gente escuta história, Daniel em posição de destaque,
Sadraque, Mesaque e Abdenego em posição de liderança. Deus começou a colocar o seu povo em lugares estratégicos. Por quê, gente? Porque o povo entendeu. Nós precisamos viver, não é isso que a gente tem? Então a gente precisa entender que essa é a estação. Sabe qual é o texto, irmãos, que nos direciona para esse lugar de entendimento e de sabedoria? Eclesiastes capítulo 3. E eu quero ler com você. Eu sei que é um texto muito conhecido, mas é um texto que precisa ser lido para reforçar o nosso entendimento e a nossa capacidade de discernimento sobre interpretar bem as estações. Então vamos ler Eclesiastes capítulo 3. E Eclesiastes capítulo 3 fala sobre o que, gente? Sobre o tempo. O título de Eclesiastes capítulo 3 é Há Tempo para Tudo. Então, parafraseando o que eu estou falando, que é sobre estações, na verdade Eclesiastes capítulo 3 quer dizer o seguinte: tem tempo para o inverno começar e terminar, tá? Tem tempo para a primavera começar e terminar. Tem tempo para o verão começar e terminar. Tem tempo para o outono começar e terminar. Tem tempo para as lutas começarem e terminarem também. Ah, pastor, desde que eu me conheço por gente, que a minha vida é uma luta. Deixa eu te dizer, teve tempos em que as coisas melhoraram. Eu estava lendo uma matéria essa semana, gente. A ciência já consegue provar que nós temos muito mais capacidade de absorver o tempo ruim do que o tempo bom. Pra você ter uma ideia, a ciência já prova que o cérebro consegue absorver apenas durante alguns dias um elogio, uma mensagem boa, mas durante 20 anos uma ofensa, sem esquecer. A ciência está provando isso, que nós só absorvemos durante mais ou menos alguns dias um elogio que a gente recebeu, um afago que a gente recebeu no coração, uma ofensa. A ciência já prova que o nosso cérebro tem a capacidade de absorver e guardar por mais de 20 anos. Qual é a prova? Nós interpretamos mais as estações da agrura, da angústia, do sofrimento, da escassez. E Salomão traz em Eclesiastes capítulo 3 uma lição para a gente interpretar bem as estações. E ele começa dizendo: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada o que, gente? Cada propósito. Eu gosto demais dessa palavra, propósito. Propósito é o motivo pelo qual eu estou aqui. Esse é o motivo. Antes de vir para a igreja eu estava ouvindo o pastor, me foge agora, presbiteriano, no meio da mensagem vou lembrar o nome dele. Dias Lopes, né? Hernandes Dias Lopes. E ele falava sobre por que o apóstolo Paulo precisava ir preso para Roma, né? Quem já estudou final da carta do livro de Atos e o início da carta aos Romanos, sabe, né, que o apóstolo Paulo ele foi preso para Roma, ele viveu naufrágio e ele viveu tentativa de assassinato e por aí vai, né? E aí até que ele é levado para Roma porque ele disse que queria ser julgado pelo César, e lá então o que diz a história é que possivelmente lá ele viveu o resto dos seus dias e foi lá onde ele escreveu a maior parte das suas cartas, né? A maior parte das epístolas que nós conhecemos de Paulo aconteceram porque ele não podia estar presente nas igrejas. Então ele escreveu algumas de próprio punho, algumas ele ditou e alguém escreveu, né? Mas esse não foi o propósito, né? O maior propósito é que lá preso, Paulo tinha, a palavra diz, que quem fazia a guarda pessoal de Paulo era a guarda pretoriana. Sabe que guarda era essa? A guarda do próprio imperador, que era mais ou menos de 16 mil soldados. E Paulo ficou vários anos e essa guarda trocava. O que a gente entende, gente? Deus deu a ele a oportunidade de pregar para todos aqueles soldados. Estava lá perto dele, tinha que ouvir a palavra. Às vezes nós estamos vivendo um tempo, né, de uma estação sombria, mas não entendemos o que Salomão está dizendo, que é propósito. Ele está dizendo que tem um tempo certo para cada propósito. Ah, irmãos, se nós interpretássemos bem as estações, entenderíamos melhor
o propósito. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de arrancar o que se plantou, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de procurar e tempo de desistir. Eu sempre fui ensinado que eu não posso desistir. Não, a palavra diz que tem um tempo. Sim. Como é que eu sei, pastor? Interpretando bem as estações, porque a palavra está dizendo que tem tempo de procurar e tem tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Irmãos, os relacionamentos seriam mais saudáveis e abençoados se nós soubéssemos interpretar melhor as estações. Qual é o tempo de falar e qual é o tempo de calar. Tem gente que está ficando calado demais quando deveria estar falando. Tem gente que está falando demais quando deveria estar calando. Interpretar bem as estações. E para terminar, tempo de amar e tempo de odiar. Que é isso, pastor? Também tem um tempo de odiar. Sabia que a palavra de Deus diz que nós podemos nos irar? Só que tem um tempo, né? O apóstolo Paulo diz que na verdade nem é dele. Salomão é que fala isso. Diz que a gente só pode odiar até o momento que o sol se põe. A gente não pode odiar além do pôr do sol. O que isso quer dizer, pastor? É só até às 18? Não. Paulo está falando sobre uma interpretação sábia do tempo certo de corrigir as coisas. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Está falando sobre o quê? Sobre uma interpretação do tempo. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Interpretar bem as estações. Pastor, é tão difícil isso, porque como é que eu sei? Por isso que a palavra de hoje é um compêndio convidando você a pedir a Deus que te dê maturidade, sabedoria. Hoje eu estava lembrando, gente, sobre o tempo em que eu fiquei 3 meses no hospital, internado. E depois aproximadamente 1 ano e meio me recuperando do acidente que eu sofri. Aquela era uma estação da minha vida. Não adiantava eu me revoltar e dizer não aceito. Eu não podia correr, eu não podia tomar sol, eu não podia ter minha atividade normal. Imagina um homem de 27 anos tendo a vida completamente mudada. E de repente, esse homem até para mudar o canal televisão no controle, alguém tinha que fazer isso para ele, mas aquela era a minha estação. Eu tinha 2 opções: interpretar bem a estação que eu estava vivendo ou me revoltar. Irmãos, a maioria das pessoas que eu conheço que vive uma vida revoltada é alguém que não interpretou bem a sua estação, o seu momento. Se revolta contra si, se revolta contra Deus, se revolta contra as pessoas, se revolta contra o propósito. Porque de fato, quando a gente vai olhar de forma bem lúcida e bem clara, há sim motivos de sobra para a gente se revoltar. Só que nós precisamos interpretar o tempo. Como eu disse, eu quero trazer rapidamente alguns exemplos aqui de servos de Deus que interpretaram bem a estação que estavam vivendo. Primeiro deles, José. E eu serei bem rápido, eu preciso que você me acompanhe para você não perder o raciocínio. Deus revela para José que ele seria um homem muito destacado. Isso ficou claro e você sabe que isso causou ciúme nos seus irmãos, inclusive até no seu pai. O seu pai não entendia o propósito de Deus na vida de José. Até os sonhos que ele contava, o pai ficava sem entender. Como assim, meu filho? Vai chegar um momento em que eu vou me curvar perante você. E ele não sabia dizer, mas Deus tinha revelado para ele. Aí você conhece a história, né?
os irmãos ficam enciumados, vendem ele como escravo, e daqui a pouco José está no mercado de escravos do Egito, sendo vendido para o faraó. Aquela era uma estação da vida dele. Deus tinha sinalizado para ele que tinha um propósito grande na vida dele, sim, mas ele precisava interpretar as estações. Lá no mercado de escravos, ele é comprado pelo capitão da guarda do faraó e vai trabalhar na casa dele. Lá na casa do faraó, a palavra diz que Deus abençoou e prosperou muito José. Imagina, ele antes era um escravo no mercado, agora ele está numa casa onde a palavra diz que ele foi agora elevado a uma posição de administrador de todos os bens daquele homem, que andava assim com o rei, tá? Era oficial da guarda pessoal do rei. Era uma estação da vida dele. Aí a palavra diz que a mulher do homem inventa um falso testemunho contra ele e ele vai parar na prisão. Aquela era outra estação da vida dele. Lá na prisão a palavra diz que lá o Senhor prosperou. Pouco tempo depois era ele o administrador de todo aquele sistema de prisões ali. O carcereiro nem se preocupava, porque era José quem cuidava de tudo, da limpeza, da arrumação, de tudo. Era outra estação na vida dele. Só que aquele era o final dele, porque Deus tinha revelado para ele logo cedo que ele iria o colocar em uma alta posição. Já imaginou, gente? José não interpretando bem as estações e já, olha, aqui pelo menos está bom, vou ficar por aqui. Até que você sabe a história, o faraó tem um sonho, o chama, ele interpreta. E lá em Gênesis 41, a palavra diz que então ele é colocado como governador do Egito. O Senhor então agora, depois dele passar por todas estas estações, sem se revoltar, sem reclamar, sem murmurar, porque esse é o problema, né, gente? O problema é quando a gente está com roupa de verão, vivendo o inverno. Já parou para pensar nisso? Gente que está querendo ficar com a mesma roupa do verão, vivendo o inverno da sua vida. Qual é a estação que você está vivendo hoje? Irmãos, isso dá um conflito, um problema entre os casais. Quer ver um exemplo muito prático? A moça vivia na casa dos pais e vivia muito bem, era uma condição e uma cultura de condição financeira. Aí essa moça casou, sabia quem era um rapaz, sabia quem era ela, e os dois decidiram agora começar uma vida nova, construindo financeiramente a história deles. É uma outra estação. Aí, diferente daquela estação que essa moça vivia na casa dos pais, agora com o marido, na nova família, eles começam agora, obviamente, estão construindo juntos. Então é aquela engrenagem, né? Tentando pegar, e aperta aqui, custa ali, e arruma ali. Se esses dois não tiverem a interpretação de que estação é essa, o que vai acontecer? Um vai começar a acusar o outro. Eu não casei para isso. Você tirou da casa do meu pai para isso. Problema, problema, problema. Por quê? Pelo simples fato de não interpretar bem as estações. Repito, o inverno só dura 3 meses, o verão só dura 3 meses, o outono só dura 3 meses e a primavera só dura 3 meses. Invernos, irmãos, de angústia, de ansiedade no coração, também tem prazo de validade, e nós precisamos, diante de Deus, para vivermos uma vida abençoada, termos essa interpretação. Senão, sofreremos e começaremos a colocar a culpa nas pessoas, e começaremos a colocar a culpa em Deus, e começaremos a colocar a culpa no propósito. Não estou entendendo nada, pastor. Que propósito é esse? Que propósito é esse? José na casa de Potifar viveu a sua estação, na prisão viveu a sua estação, e agora, a segunda pessoa de maior autoridade no Egito, que naquela época era a maior potência do mundo, a segunda pessoa em autoridade agora era aquele homem, que agora estava em outra estação. Ele passou por todas, incólume, sereno, doeu demais. Sofreu demais. Mas quando nós estamos passando, irmãos, pelas estações da vida,
nós temos duas opções. Imagina que você está atravessando um longo inverno. Você tem duas opções. Ou você veste as roupas certas, ou você sofre mais. Há muita sabedoria nessa frase que eu estou dizendo. Ou você veste as roupas certas, ou você sofre demais. Tente passar também o verão com as roupas de inverno. Tente. Tente pegar as mesmas roupas que você que já viajou para o Brasil todo, você já foi para outro país no inverno. Tente pegar aquela roupa lá, da última vez que você viajou para a Europa, no inverno, e tente fazer isso para andar aqui em Sergipe, Aracaju, em dezembro e em janeiro. Tente fazer isso, para você ver o que vai dar. Não dá. Não dá. É uma simples questão, né, gente, de raciocínio. José entendeu. Casa de Potifar, uma estação. Prisão, outra estação. Trono perto do faraó, outra estação. O segundo exemplo que eu quero trazer aqui é de Neemias, né? Lembra de Neemias? A palavra diz que ele era o copeiro do rei. Neemias capítulo 1. Era ele quem servia o copo do rei. Era um homem de confiança, tá, gente? Naquela época todo mundo queria assassinar um imperador. Todo mundo queria. Existia muita conspiração. Então alguém que se aproximava do trono para entregar o cálice com a água ou com o vinho, era alguém de muita confiança. E outra, tá? A história mostra que era uma posição muito insalubre. Porque quando ele ia entregar, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que tomar. Então ele vai entregar a bebida do rei, ele tinha que tirar ali um pouco, beber na frente do rei, para que o rei entendesse que ele estava tomando algo que não iria matá-lo. A palavra diz em Neemias 1 que ele era o copeiro do rei. Até que Deus dá a ele a revelação que ele precisava voltar para Israel para reconstruir os muros. Lembra da cidade que eu falei que foi destruída? Ficou 70 anos destruída? Quem volta é esse copeiro. E a palavra diz no capítulo 4, no versículo 5, que Deus dá aos olhos daquele monarca, daquele imperador, graça, e ele transforma o copeiro, aquele que servia o vinho, servia a água, transforma esse homem no governador daquela província. Teve a estação de servir água e teve a estação de governar. Você já viu gente perder propósito profissional por não interpretar bem as estações? O quê? Não está me considerando profissional que eu sou? Me pedindo isso? Vou sair daqui desse emprego. E vai embora. E perdeu o propósito. Porque não entendeu que aquela época em que você era estagiária, estagiário, aquela era a estação. E era necessário esse crescimento profissional. Neemias interpretou bem a estação de ser um copeiro. Neemias interpretou bem a estação de ser o governador. E deixa eu dizer, irmãos, na maior parte do tempo, pessoas que não interpretam bem a estação, elas são tomadas pelo ego. Daí o que mata o ser humano? Ego. Gente que está querendo viver hoje aquilo que você tinha como condição há 3 anos. Não vai dar certo. Isso implica em problemas financeiros. Como eu disse, hoje, outubro de 2025, nós estamos vivendo um momento que é completamente diferente do que nós vivíamos em janeiro de 2025. Gente, o tempo está mudando assim numa aceleração, numa rapidez, que se nós não tivermos o discernimento em interpretar bem as estações, nós vamos sofrer mais. E aí vamos perguntar ao Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor vai dizer para a gente, eu já te dei o dispositivo para você interpretar as estações. Terceiro e penúltimo exemplo que eu quero trazer é de Josué. A palavra diz, no livro de Josué capítulo 1, chama Josué o tempo todo de Josué, auxiliar de Moisés. Em Números capítulo 30, a palavra diz bem claro, Josué, que durante 45 anos foi auxiliar de Moisés. Quando Moisés subiu no monte para buscar os mandamentos, né? Buscar os 10 mandamentos, receber a tábua da lei, quem estava lá no monte auxiliando para não deixar ninguém subir? Josué. Ele era auxiliar de Moisés. 45 anos, a estação de vida de Josué foi auxiliar o grande líder Moisés. E ele entendeu bem. Ele não se revoltou com isso.
Tem gente que ainda não entendeu que vai ter fase da sua vida e vai ter estação da sua vida que você vai ser a segunda pessoa mesmo. Você vai servir alguém como fez Neemias, entregando água. Você vai servir alguém ali, esperando a pessoa descer. Interpretar bem. 45 anos depois, o Senhor toma Moisés. E quem é que se torna agora o líder de Israel? Josué. Josué. Deuteronômio capítulo 30 é o texto que mostra o momento em que Moisés apresenta Josué para toda a nação de Israel e para as autoridades. Deus diz isso: Moisés, chama lá Josué. Moisés já estava com 120 anos. Chama Josué, traz ele para perto, chama as autoridades de Israel. E o próprio Deus diz: olha, a partir de agora é ele. E agora Josué é quem tem a autoridade e a capacidade de fazer o povo entrar na terra prometida. Por quê? Porque a estação tinha mudado. Durante 45 anos ele foi auxiliar. Agora ele era o líder. Irmãos, isso nos poupa de tantas tristezas. Interpretar bem as estações nos poupa de tantos problemas. Gente orgulhosa não consegue entender isso. Gente com o coração cheio de ego não consegue entender isso. Repito, tá? Isso traz problemas inimagináveis. Eu conheço muitas pessoas se afundando por não conseguirem administrar suas finanças, porque não entenderam que o relógio virou. O que eu estou vivendo hoje não era aquilo que eu vivia. Pastor, mas a minha condição financeira sempre foi assim. Mas entenda, é outra estação. Mas na minha vida eu nunca precisei de ninguém, mas é outra estação. Eu também. Até os meus 27 anos, graças a Deus, eu tinha saúde. Para quando eu precisava, vou contar algo bem particular, tá, gente? Para quando eu precisava fazer minhas necessidades físicas, eu simplesmente ia. Com 27 anos, quando eu precisava pedir para alguém: ei, por favor, me leva ali no sanitário. E alguém tinha que limpar o meu bumbum. Eu sei que é chato o que eu estou falando. Já imaginou? Como é para um homem de 27 anos pedir para alguém lhe conduzir para fazer o básico? E eu tinha duas opções. Ou eu interpretava bem aquela estação que eu estava vivendo, ou eu me revoltava contra Deus. Irmãos, quando nós interpretamos bem a estação que nós estamos vivendo, nós crescemos, nós amadurecemos. Tem gente que está prejudicando a saúde. Sabe por quê? Você não está entendendo que tem coisa que você não pode mais comer. Eu estou entrando num assunto, gente, que nada a ver. Mas sabia que o Espírito Santo está me mandando dizer isso? Porque tem gente que está prejudicando a saúde e pode complicar a saúde que Deus te deu. Porque você não está entendendo que você está vivendo outra estação. Ah, o médico mandou eu tirar, pastor. Isso aqui eu não tiro. Sabe o que Deus está dizendo para você? Então tá bom, continue com a sua teimosia. Interpretar estações, irmãos, é viver propósito. É que Salomão diz em Eclesiastes 3, que há tempo determinado para cada propósito. Para cada propósito. José entendeu, Neemias entendeu, Josué entendeu, e por fim, Paulo entendeu. Obviamente que eu queria terminar minha mensagem de hoje falando sobre esse grande homem, o apóstolo Paulo. Imagina um homem que com 11 anos, ele foi arguído no seu bar mitzvah. Normalmente o menino era arguído com os 13 anos, Paulo foi arguído aos 11. E ele mesmo diz que da idade dele, ele sempre foi superior a todos. E não tinha altivez nele não, tá, gente? É comprovado pela história de que o apóstolo Paulo, o antigo Saulo, ele era acima da média. Com 28 anos, ele tem aquele encontro com Jesus. Vocês lembram, né? Caminho de Damasco. Ali sim, com 28 anos, altivo, arrogante, presunçoso, e tudo em nome de Deus, tá? Um religioso perigosíssimo. Esse era Saulo. Achava que sabia de tudo. Aliás, com um poder de convencimento. A palavra diz que ele iria lá conversar com as autoridades, com os sacerdotes, e sempre saía com uma carta de perseguição. Entrava nas casas dos discípulos, perseguia, arrastava,
Até que Jesus dá um jeito nele, né? Ele indo no caminho de Damasco executar uma tarefa dessa. Jesus aparece a ele, ele cai, fica cego. Vai para a rua direita, na casa de Ananias. O anjo do Senhor manda lá alguém orar por ele. Ele retoma a visão. Eu acho demais essa parte da história, né? Porque a palavra diz que quando ele retoma a visão, então ele passou 3 dias sem comer, então ele ficou fraco, ele come, ele se fortalece e ele vai direto para Jerusalém. Na ideia dele, eu vou chegar lá, vou dizer para os discípulos: olha, me converti e agora eu quero me juntar a vocês. A palavra diz que quando ele chegou em Jerusalém, ninguém quis encontrar com ele. Quem queria, gente? A conversa entre os discípulos é: aquele que perseguia, agora está dizendo que é dos nossos, ele está aí como espião. Ninguém quis conversar com ele. Então Paulo interpretou bem as estações. Não forçou a barra, não usou autoridade do seu conhecimento. A palavra diz, Gálatas capítulo 1, que ele toma uma decisão. Faz um retiro pessoal e espiritual na Arábia durante 3 anos. 3 anos de reclusão. Por quê? Porque ele interpretou bem a estação que ele estava. Sabe, na verdade, a interpretação, gente, que Paulo estava tendo: meu conhecimento agora, que Jesus mudou a minha vida, não vale de nada. Era um fariseu. Durante mais de 20 anos ele era um fariseu. Sabe o que era um fariseu naquela época, gente? Alguém com conhecimento da religião aqui em cima. Só que agora ele teve encontro com Jesus e ele está dizendo o quê? Meu conhecimento agora não vale de nada. 3 anos na Arábia. Um retiro pessoal. Reaprendendo. Por quê? Porque entendeu que agora a sua estação era outra. Volta da Arábia 3 anos depois, mas não foi para Jerusalém não, tá? Porque ele de novo quis ter um encontro com os apóstolos 3 anos depois, e ele diz que mesmo assim os apóstolos estavam com medo dele, e ele toma outra decisão. E qual foi a sua decisão? A palavra diz que ele fica ali em Damasco, só 14 anos depois. 14 anos pregando ali em Damasco, 14 anos depois da sua conversão. Gálatas capítulo 2. Ele mesmo está contando aos irmãos da Galácia. 14 anos depois eu subi a Jerusalém e contei uma revelação que o Senhor me deu. O Senhor me deu uma revelação sobre um evangelho de Cristo, só que pregado de outro jeito. Aí a palavra diz que quem o recebeu foi Tiago, irmão de Jesus, o apóstolo Pedro. E disseram para ele: olha, Paulo, não dá para a gente andar junto, porque a revelação que o Senhor te deu é bem diferente da nossa. Então a gente vai te enviar para outra parte do mundo. E aí, aquilo que nós conhecemos como o apóstolo Paulo se revelou nesse momento, 14 anos depois. Por quê, gente? Por que hoje nós temos tanto conhecimento nas epístolas de Paulo, né? O homem que revolucionou o evangelho que Jesus Cristo trouxe. Por quê? Porque ele interpretou bem as estações. Não forçou a barra, não obrigou ninguém, não foi egoísta, não foi altivo, não foi arrogante. Simplesmente entendeu: o momento que eu tenho agora é esse. Eu quero convidar você para orar. Principalmente você que está vivendo esse momento da sua vida que você está dizendo: meu Deus, eu não estou entendendo absolutamente nada. Então, eu tenho um palpite para você. Possivelmente você precisa pedir ao Espírito Santo que traga mais clareza sobre essa estação que você está vivendo. E normalmente, irmãos, quando nós entendemos e interpretamos a estação, nós fazemos comparações. Já percebeu como é? Por exemplo, agora a gente está na primavera, então a gente começa a perceber: olha, não chove mais todo dia. Por quê? Porque o inverno já passou. Chove um dia assim, o céu fica nublado, mas não é todo dia mais. Por quê? Porque o inverno já passou. Então a gente começa a fazer comparação. E a gente vai fazendo isso de forma empírica, né? Ninguém nos treinou para isso. O próprio tempo vai nos trazendo essa capacidade de interpretar. O Espírito Santo quer te dar nessa noite essa capacidade de interpretação. No nome de Jesus. A você que é casado, entenda: aquela estação do namoro já acabou.
Aquela estação lá, quando vocês não davam certo, brigavam, um ficava bicudo com o outro. Só era um ir para uma casa e outro ir para o outro. Agora não dá mais, tá? Agora tem que resolver tudo dentro da mesma casa. Tem gente que está vivendo um casamento como se estivesse no namoro, né? Ah, agora eu não falo mais com você, eu vou para a casa da minha mãe. Vou para a casa do meu pai. Não está interpretando bem as estações. Interpretar as estações, irmãos, como diz sábio Salomão, é entender o tempo certo de cada propósito. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche teus olhos. E ouça o que eu vou te dizer. Eu terminei falando de Paulo, né? O apóstolo Paulo, gente, ele tinha uma capacidade tão imensa de interpretar estações, que chega um momento que ele diz assim: olha, eu não fui para determinado lugar porque o Espírito Santo me impediu de ir lá. Eu não fui porque o Espírito Santo me impediu. Tem outra parte que ele diz assim: eu não fui porque Deus fechou a porta. Aí em 1 Tessalonicenses tem uma parte que ele diz assim: olha, irmãos, eu queria ir ver vocês, mas o diabo não deixou eu ir. E não teve como eu ir. Gente, que capacidade de interpretação. Para nós crentes parece um absurdo, né? Como assim um crente? O diabo não deixa, ele não vai. Irmãos, entenda, às vezes nós estamos enfrentando lutas espirituais e nós precisamos entender, se isso está acontecendo é porque o Senhor tem um propósito. Não force a barra, não se martirize, não mutile a sua alma, preserve seu coração, preserve sua mente, peça sabedoria ao Espírito Santo. Feche teus olhos. Meu Deus, a palavra de hoje é aquele tipo de palavra que a gente precisa sair daqui arremoendo, jogando para um outro canto do coração. Para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão em casa, meu Deus, precisamos desse discernimento. Nos faz sair daqui nesta noite com esse entendimento e com essa compreensão. Primeiramente, de entender que há um tempo certo para cada propósito. Nos ajuda, meu Deus, a entendermos que há um propósito definido para cada estação da nossa vida. Nos ajude, meu Deus, a entendermos que houve uma época em que fomos muito felizes em um determinado lugar, mas que o Senhor preparou outra coisa, o Senhor preparou um outro nível, o Senhor preparou uma outra história, e nós precisamos interpretar isso. Naquele tempo, meu Deus, em que José foi muito abençoado e feliz como administrador da casa de Potifar, era um tempo que precisava começar e acabar, porque o Senhor tinha algo maior para ele, que veio acompanhado de muitos desafios, muitas lutas, de muitas inconveniências, falsos testemunhos, traições, mentiras. Ah, meu Deus, abre os nossos olhos, amplia a nossa visão, saiamos daqui nessa noite, meu Deus, com a visão mais ampliada do teu propósito para a nossa vida, do teu propósito para a nossa família, do teu propósito para a nossa história, do teu propósito para influenciarmos muitas pessoas, no nome de Jesus. Que possamos compreender o tempo que estamos vivendo, porque essa foi a palavra inicial, compreender bem o tempo que estamos vivendo. É isso que eu te peço. Abraça essa tua filha e esse teu filho agora, Espírito Santo. Traga paz. Eu oro por pessoas, meu Deus, que estão vivendo lutas intensas na alma, na mente, no coração, e o maligno tem se aproveitado disso para trazer mais confusão. Traga descanso, traga paz, traga refrigério na alma, na mente, no nome de Jesus. E que saiamos daqui, meu Deus, restaurados, curados, regenerados pelo Teu Espírito Santo,
no nome de Jesus. Pedimos isso, meu Deus, porque necessitamos disso, meu Deus. Nos ajuda a olharmos para o tempo e descansarmos o nosso coração em Ti, meu Deus. Olharmos para esse momento e aprendermos a descansar o nosso coração em Ti, Senhor, em todo o tempo. Quando o sol se põe, quando ele nasce, quando o dia acaba, quando o dia começa, quando termina o ano e quando começa o próximo ciclo, quando começa uma história e quando termina outra. Oh, meu Deus, quando a condição é favorável e quando a condição não é tão favorável. Nos ajuda, meu Deus, nos ajude. Toma pela mão agora essa tua filha e esse teu filho, toma pela mão, meu Deus, e tira desse lugar de confusão mental, de confusão na alma. Em nome de Jesus, Tu és o Deus da minha salvação em todo tempo, em qualquer estação. Tu és o Deus da minha salvação. Eu declaro isso, meu Deus. Ah, meu Deus, declaramos que dependemos tão somente de Ti, tão somente de Ti. Levante bem alto as suas mãos e cante aleluia, louvando ao Senhor. Oh, abre o seu coração, abre a sua boca e simplesmente louve, simplesmente agradeça. Tem muita coisa que eu não estou entendendo hoje. Amém. O Senhor vai trazer num próximo momento. Se não trouxer o entendimento, Ele vai trazer paz ao teu coração. Oh, meu Deus, obrigado. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado até pelas incompreensões. Se o mar me submergir, a tua mão me traz. Tem um tempo de mar bravio e tem um tempo de mar calmo, tá? Tem um tempo de mar bravio e tem um tempo de tranquilidade. Peça ao Senhor a interpretação. Peça ao Senhor a interpretação. Peça ao Senhor para abrir os teus olhos, para compreender o tempo que você está vivendo, como diz o apóstolo Paulo. Ah, meu Deus, batiza o teu povo com paz. Batiza o teu povo com paz, não com compreensão. Às vezes nós não vamos entender mesmo, mas vamos receber a paz que vem de Ti. Tu és o meu dono. Tu és aquele que tem o comando dos meus sentimentos. Dependemos tão somente de Ti, tão somente de Ti. Levante as suas mãos e louve ao Senhor. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Receba o consolo do Espírito Santo sobre a tua vida. Ah, simplesmente louve ao Espírito Santo de Deus. Saia daqui nessa noite com essa paz que excede todo o entendimento. Você que está em casa, receba essa paz que provém do Senhor. Aí nesse lugar e nesse quarto, nessa sala. Você que está no transporte, está assistindo o culto, receba essa paz aí no teu lugar. Aleluia! 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 Louve ao Senhor, então louve ao Senhor. Oh, meu Deus, obrigado pelo refrigério que vem sobre a nossa alma. Oh, aleluia! Aleluia! Tem essas fases também. O mar que quer nos submergir. Tem essas fases. Toma-nos para respirar, meu Deus. O Senhor está segurando a tua mão e te tomando para cima para respirar, para você andar sobre as águas. Receba esse alívio,
refrigério da parte de Deus. Tu és o Deus da minha salvação. Leva-nos em paz, meu Deus. Nos dá um restante de noite muito abençoado. Saiamos daqui debaixo do refrigério do Espírito Santo e da paz que só provém do Senhor. Ah, meu Deus. Vamos declarar isso pela última vez. Louve ao Espírito Santo, louve ao Senhor. Convide seu irmão a louvar ao Senhor, a sua irmã a louvar ao Senhor. Me submergir a tua mão, me traz à tona, pra respire diferente pelo Espírito Santo, na mão do Senhor que te toma nesta noite, e declare: meu Deus, independente do que eu estou vendo, tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dom. És o meu dono, minha paixão, minha canção, e o meu louvor. Se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo tocar a tua alma, o teu coração. Deixa ele trazer consolo à tua mente. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Obrigado, meu Deus. Vá para casa, saia daqui debaixo da paz que provém do Senhor, no nome de Jesus. Ítalo, que bom te ver. Deus te abençoe. Deus continue te abençoando nessa estação que você está vivendo lá. Deus continue te abençoando. Deus abençoe Elisângela e Tiago. Estão felizes, né? Deus abençoe vocês. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Agradecemos. Leva-nos em paz. E nos faz não apenas vivermos com alegria a nova estação, mas vivermos de forma consciente o teu propósito. Não deixa a nossa alma se enganar, meu Deus. Traga clareza para interpretarmos bem, como diz a tua palavra, o tempo que estamos vivendo. No nome de Jesus. Dá um restante de noite abençoado, uma quinta-feira muito abençoada, um final de semana cheio da graça e da vitória do Espírito Santo. Nós queremos declarar que dependemos tão somente de Ti. Saímos daqui com essa certeza. Obrigado, meu Deus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Vão em paz. Uma ótima noite.